Olá pessoal! Bem-vindos ao episódio 4 do Nodecast ao vivo aqui no X. Eu sou o seu apresentador, Anthony. E no episódio de hoje, atendendo a pedidos, teremos um roteiro que descreverá os principais marcos que o Hypercycle e seus parceiros alcançarão em 2026. Isso ocorre após diversas solicitações de proprietários de fábricas de nós. É possível que o CEO do Hypercycle, Toufi Saliba, também se junte a nós e nos dê algumas novidades sobre o projeto e o que está por vir em um futuro próximo. Primeiramente, para aqueles que estão descobrindo o Hypercycle agora, o que é Hypercycle? O Hypercycle desenvolve infraestrutura de rede para a internet da inteligência artificial. Agentes de inteligência artificial, a cada fração de segundo, podem alcançar maior inteligência ou mais receita ao serem implantados na internet da inteligência artificial usando fábricas de nós hiperconectados. Você pode possuir ou operar fábricas de nós de rede. São chamadas de fábricas de nós porque, ao longo de um período de aproximadamente 68 anos, uma fábrica de nós é capaz de produzir 1024 nós por meio de trabalho real. Existe também um serviço de gestão fornecido pelo nosso parceiro HyperPG para atingir esse objetivo, caso seja necessário. Portanto, não são necessários conhecimentos prévios de hardware ou habilidades técnicas, e oferecemos treinamento, suporte e orientação completos. Se você é um desenvolvedor ou um provedor de serviços de inteligência artificial, pode implantar sua inteligência artificial ou a inteligência artificial de seu cliente na internet da inteligência artificial para obter maior inteligência ou mais receita. Visite Percicle. Para obter mais informações. Você pode entrar em contato conosco ou agendar uma reunião através do nosso site. Vou chamar o nosso CEO, Toufi Saliba, ao palco. Por um instante, achei que você tinha desaparecido. Você desapareceu por um instante. Sim, estou aqui. Você consegue me ouvir agora? Sim, podemos. Como você está, Toufi? Excelente. Ótimo. Bom, apresentei o Hypercycle para todos os nossos novos ouvintes. Bem, passo a palavra para você, Toufi, se quiser fazer uma pequena introdução ao Hypercycle para os nossos novos ouvintes. Com certeza. Então, nós temos muitas atualizações para mostrar às pessoas. Elas já não são proprietárias ou operadoras de fábricas. Acho que estamos perto de 800, mas o ponto de inflexão é atingir um grande número de proprietários, como os da entidade que eles compraram, chegando a 20. 000 proprietários diferentes. Bem, isso vai levar tempo, e nós ainda não estamos prontos para essa fase. Isso exigiria muito capital de giro, que, de uma forma ou de outra, precisaremos investir na empresa para que possamos estar prontos para lidar com esse crescimento massivo. Bem, por agora, acho que existem muitas oportunidades em que temos trabalhado e que podem beneficiar todos os proprietários de fábricas de nós, e acho que seria ótimo se as abordássemos. Mas, ao mesmo tempo, acho que você queria uma introdução para os recém-chegados. O Hypercycle é uma empresa de tecnologia focada em comunicação em rede, que permite que a inteligência artificial se comunique com qualquer outra inteligência artificial em qualquer lugar do mundo sem precisar vir até o Hypercycle. Então não é uma rede no sentido de, venha para minha rede e eu lhe darei acesso a ela. Isso seria chamado de intranet, sendo o Hypercycle a única solução tecnológica no mundo. Acredite no que eu digo, você pode verificar isso com qualquer cientista da computação. Ninguém pode afirmar que isso existe em algum lugar hoje em dia, e nos últimos anos as pessoas ainda estão procurando. Somos a única solução tecnológica no mundo capaz de permitir que qualquer inteligência artificial se comunique com qualquer outra inteligência artificial sem depender de terceiros. Então você simplesmente pega esse componente chamado NOI, se tiver uma em cada extremidade, está tudo pronto. Então,
É claro que muita gente pensaria, será que posso usar isso como um ser humano? E a resposta é não. Há coisa que pode ser usada como um humano. Bem, nós. Eu não faço mais isso e, na verdade, não pode ser modificada para isso. É muita coisa. O IP é o protocolo inicial usado para isso. Então, neste momento, somos a única tecnologia no mundo com essa capacidade. Ninguém pode dizer o contrário. Além disso, já temos isso há bastante tempo. O funcionamento é o seguinte: para que esse não exista, não é como se eu pudesse simplesmente imprimir uma quantidade ilimitada desses nós e depois dizer que posso imprimir uma quantidade limitada deles. Se você os conectar à sua inteligência artificial, poderá se comunicar com qualquer inteligência artificial. Isso seria extremamente perigoso. Se alguém lhe oferecesse isso, quem quer que esteja lhe oferecendo isso pode fazer algo chamado ataque civil. Podem fazer muitas coisas se tiverem essa capacidade. Então, essa capacidade, para uma alternativa de entrada no mercado, para fazer algo que possa funcionar. Não pode ser isso. Sabemos que não pode ser isso. Se for isso, então eles devem ser o mundo inteiro. Eles precisam unificar o governo dos Estados Unidos, o governo chinês, o Google, a Tencent e milhares de outras empresas. Todos vão achar que estão bem com essa entidade, mas isso não vai acontecer. Ok. Então, nós já sabemos que temos algo super legal e especial. O que fizemos para permitir que os proprietários de fábricas de nós, que não são donos de fábricas, permaneçam relevantes pelo maior tempo possível? Bem, começamos a introduzir certos ingredientes que, na realidade objetiva, permitem que a inteligência externa deste planeta entre em cena e diga: quero comprar inteligência artificial de A em vez de B. Tudo mais permanece igual. Já sabemos que o software pode ser copiado. Muitas coisas podem ser copiadas, praticamente tudo no mundo do software. As coisas que não podem ser copiadas são, por exemplo, um número de telefone. Você não pode simplesmente pegar esse número e colocá-lo ali. Mas se você está fazendo um pedido de forma que haja duas opções idênticas, e caso alguém perceba alguma diferença, então pode colocá-la também na opção B. Você certamente pode fazer isso. Agora, se você tiver um nó que foi produzido por uma fábrica de nós e você o colocar em um nó com certos ingredientes que ninguém neste planeta pode replicar. Eles não podem, mesmo que quisessem. A única maneira de fazerem isso seria roubando suas chaves. Eles têm que tirar isso de você, ou têm que comprar de você, ou obter uma licença sua. Então, se você colocar isso na frente de A, essa inteligência, se for solicitar isso de A em vez de B, a vencerá todas as vezes. A possui alguns ingredientes específicos que a fazem vencer. Por quê? Bem, isso pressupõe que todo o resto permaneça igual. Tipo, eles ainda não sabem como fazer uma inteligência artificial se comunicar com outra inteligência artificial. Então sabemos que temos algo especial ali. Você não acredita em mim? Ligue para o Google. Pergunte a eles: você sabe de alguma coisa? Ligue para a Microsoft. Isso não existe em lugar nenhum. Só nós temos isso. Então, uau, isso é algo de que nos orgulhamos muito. Então, além disso, adicionamos esses registros de data e hora, que remontam ao ciclo Hypercycle até 1º de outubro de 2023, data em que as fábricas de nós entraram em operação. As fábricas de nós, senhoras e senhores, o que elas fazem, como o próprio nome indica, é produzir nós. Ok. Então, é como se eu tivesse uma fábrica de parafusos, e essa fábrica produzisse parafusos. Ok. Agora, se algumas pessoas em qualquer lugar do mundo acharem que esses parafusos vão se transformar em carros sozinhos e sair dirigindo, elas provavelmente são lunáticas e delirantes.
Esses parafusos podem ser úteis para quem quer instalar qualquer motor em qualquer carro ou fixar qualquer quadro na parede. Eles podem fazer muitas coisas incríveis. Esses nós, precisamente, não realizam cálculos por conta própria. Esses nós permitem que qualquer inteligência artificial se conecte a qualquer outra inteligência artificial. Então, mesmo quando você produz esses nós, eles não deveriam estar executando computação de inteligência artificial ou algo do tipo: meu Deus, esses caras estão construindo a internet da inteligência artificial. Não, não fizemos isso. Somos apenas um pequeno componente dessa inteligência, mas somos fundamentais, e esse elemento fundamental é qualquer infraestrutura, e somos os únicos que a possibilitamos. Então, estamos muito orgulhosos de dizer que somos cerca de 800 entidades que detêm e operam essas fábricas, algumas delas extremamente grandes, e vocês já devem ter ouvido falar de algumas que beneficiam mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. E também, para aquelas que estão sintonizadas, começamos a assinar contratos com países recentemente, e um dos países que esteve nas notícias foi a Coreia do Sul, e o anúncio foi feito pela Assembleia Nacional da Coreia em outubro. Temos mais 7 bilhetes atribuídos a mais 7 países, com base no financiamento que recebemos conforme o memorando de entendimento que obtivemos do pessoal de Abu Dhabi. O texto afirma que 200 milhões de dólares podem ser usados para beneficiar nações, sendo 25 milhões por nação, que investirão em seu próprio país, desde que o investimento seja feito primeiramente em seu próprio território. Assim, a Coreia está assumindo a liderança conjunta das nações do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG. Chamamos de GCC porque Abu Dhabi parece ser muito amigável com muitas pessoas no GCC e eles querem mudar aquela imagem que as pessoas têm do Oriente Médio e, de fato, se você for lá, perceberá que eles são muito abertos a muitas culturas e estão se esforçando muito. Temos que dar muito crédito a eles. Enfim, basicamente, eles querem possibilitar que a internet seja colaborativa em vez de apenas combativa. Eles querem. Sim, eles estão conosco nessa missão. Quer dizer, você não pode dizer que eles são como eu. Eu não estou aqui para falar em nome deles. Pelo menos neste projeto, eles estão ajudando bastante. Então, isso é fascinante porque, para quem não sabe, vivemos numa época em que há uma corrida em direção à IAG, Inteligência Artificial Geral. O motivo pelo qual as pessoas estão apostando na IAG é que, independentemente de você acreditar que elas chegarão lá ou não, elas acreditam que têm uma chance de conseguir. E a razão pela qual elas querem chegar lá é porque entendem o seguinte: o primeiro a chegar lá é capaz de utilizá-lo para se aprimorar muito mais rapidamente do que qualquer outra pessoa. E com isso, torna-se exponencialmente mais rápido e melhor, e assim por diante. Basicamente, trata-se de um controle global, mas todos admitem que o mundo mais seguro que poderíamos ter seria aquele em que a internet da inteligência artificial chegasse primeiro. Então, estamos numa situação fenomenal, sabe? Quase todos os governos querem que vençamos, todas as empresas querem vencer, porque quando entenderam a ameaça de uma única entidade controlar toda a inteligência artificial, perceberam que não podiam confiar nem mesmo no administrador dessa empresa, nem no que ele faria com isso. Porque se alguém quiser causar danos, consegue. Mas imagine precisar do consenso de 5.000 empresas e 8 bilhões de pessoas para eliminar gente com barba parecida com a do Tofi. Vai levar muito tempo para convencer todo mundo, porque, olha, eu te digo, as pessoas gostam da minha barba. Quero dizer, não necessariamente 100% das pessoas, mas pelo menos 0,001%. Então, sim. Então, eu acho que estamos seguros dessa perspectiva e acho que estamos crescendo de uma forma que existe um mecanismo de incentivo atrelado a cada proprietário de fábrica de nós. Hoje em dia, as pessoas sabem que há incentivos. Se não houver incentivos, isso não vai motivar as pessoas.
Aqui estão os incentivos. Quando eu digo incentivo, as pessoas perguntam: o que você quer dizer com incentivo? Então, existem 5 coisas que motivam as pessoas diariamente e eu as listei na seguinte ordem: medo, necessidade, ganância, amor e altruísmo. Certo? Ok. Então, se o incentivo for apenas o altruísmo, as pessoas não vão acordar todas as manhãs às 6 horas. Sabe, provavelmente vão acordar algumas vezes por semana. Se o incentivo for apenas a ganância, bem, você pode conseguir alguma coisa. Mas se o incentivo estiver devidamente alinhado e você tiver todos os 5 ingredientes, acho que estaremos em uma situação muito boa, pois quando você tem uma fábrica de nós, ela é capaz de lhe dar um pouco de cada um desses 5 elementos. E algumas pessoas são movidas um pouco mais pela ganância, outras pela necessidade, outras enfim, por qualquer coisa. Permanecemos fiéis a essa missão de dedicar nosso esforço aos proprietários das fábricas de nós e aos proprietários dessas fábricas que produzem esses nós. Agora, toda a nossa comunidade permanece dedicada a entregar os nós que produzimos. Temos cerca de 216.000 nós a serem lançados até dezembro de 2026, sendo que os que já foram produzidos serão liberados até esse momento. O número total de nós que este projeto pode produzir e lançar é de aproximadamente 2,15 bilhões. É 2 elevado a 31 menos 1. É um número interessante para o matemático nerd. Você pode gostar um pouco disso. E, bem, basicamente, isso se aplica a todos os proprietários de fábricas de nós. Não, isso depende de quantas fábricas de nós você tiver, mas uma fábrica de nós pode produzir até um 0,24 nós e liberar um 0,24, e podemos explicar em detalhes o porquê dessa pequena discrepância, já que, quando você é dono de um nó, sempre haverá um nó que permanecerá com você. Sim, é isso aí. Então, foi isso que fizemos. Este é um breve resumo da empresa. Temos muitas coisas ótimas em que estamos trabalhando, sabe? Projetos de base, de baixo para cima, sobre os quais eu gostaria de atualizar as pessoas, e acho que elas ficarão satisfeitas em saber das novidades. Estamos trabalhando também de cima para baixo, buscando o apoio de muitas nações para este projeto. Assim como algumas pessoas pensam em uma nação como algo centralizado, vamos descentralizar isso, não da maneira como vemos, como se fosse um nó ou um conjunto de nós. É como se fosse um conjunto de nós conectados à internet. Sim. Assim como nós, é descentralizado. Você não precisa discutir com eles. Guarde-os em sua própria casa. Você pode centralizar tudo quanto quiser. Não estou aqui para lhe dizer como administrar sua casa. Mas sua casa na cidade é algo descentralizado. E é exatamente assim que o Hypercycle acaba transformando todas as pessoas que costumavam ver o Google como um inimigo, e muitas delas ainda o veem dessa forma. Não os vemos como inimigos. Consideramos todos como amigos. Seja você adepto de tecnologia centralizada ou descentralizada, você pode fazer parte do mesmo sistema que eles. E quando esses nós são produzidos e liberados pelo proprietário de uma fábrica de nós? Aqui vai outra informação para os recém-chegados, saibam que está sendo produzido por qualquer uma das 800 entidades, seja. Você sabe, Jerry ou Jeremy. O nó, quando liberado, possui uma proporção de 2,0, esse nó tem exatamente as mesmas características, independentemente de quem o produza. É como se, no momento do nascimento, a única maneira de algo nascer e ser liberado fosse através de uma proporção de 2, caso contrário, não seria liberado. Produziu nós. As fábricas que ele produz continuam produzindo outras fábricas porque existe uma fase em que elas estão. É como se você pensasse em como isso funciona, como se fosse um casamento de inteligência artificial,
como o chamamos. É assim que você constrói uma fábrica de nós, você as junta, e elas podem ter. É como ter um filho. Quando você nasce, você não simplesmente o joga fora de casa, você tem que cuidar dele. Sim, um pouco como a maioria das pessoas, que cuidam de seus filhos por uns 18 ou 20 anos, talvez, e depois os liberam para o mundo. Então, esses nós, quando estão sendo produzidos, são treinados para se autoproduzirem. Assim que se autoproduzem, sua responsabilidade passa a ser apenas a de um nó, e eles não têm mais a responsabilidade de produzir. Eles podem ser liberados, você pode enviá-los, vendê-los, fazer o que quiser com eles, conectá-los a qualquer pessoa. Então, se um governo chinês for comprar essas notas, suas ou do governo dos Estados Unidos, ou de qualquer outra pessoa, são imparáveis, da mesma forma que o dólar americano é imparável. Ninguém diz que o dólar não pode ser controlado, ou o Bitcoin, ou o que quer que seja, ou como o oxigênio. Qualquer pessoa tem o direito de pegar esse nó e conectá-lo à sua inteligência artificial e conectar a inteligência artificial à internet da inteligência artificial. Então, essa é a essência de todo o Hypercycle. Para os recém-chegados, sejam bem-vindos, juntem-se a nós. Precisamos crescer, vamos crescer. Temos 800. Uma das pessoas comprou. Eles estão dando 20.000 proprietários diferentes. Muito em breve vocês verão esse enorme aumento. Então, enquanto ainda estamos em um relacionamento íntimo, adoraríamos que você se juntasse a nós. E se você conhece pessoas que hesitam em ser, digamos, donas de fábricas de nós ou algo do tipo, diga a elas para repensarem a ideia. Se eles forem capazes, eles deveriam. Se não forem capazes, podem atuar como operadores de nós. Bem, você sabe. E custa $111 para ser um operador de nó. E eu fico feliz em patrocinar todos aqueles que não têm os $111. E é honestamente uma nota. Minha previsão para o futuro é que a pessoa mais rica deste planeta será um operador de nó. Então, sim, aborda todos os 5 incentivos que o Homo sapiens possui e é um momento emocionante. Então, me digam se essa introdução é boa o suficiente para os novatos, porque eu preciso garantir que terminemos no final da hora, que é daqui a 36 minutos, e quero abordar todas as novidades que desenvolvemos e que nos empolgam, algumas já lançadas e outras que serão lançadas em breve. Tem muita coisa legal que precisamos saber, essa é uma ótima introdução, Toufi. Muito obrigado. Entendi, você levantou a mão, Ethan, mas vamos falar sobre as novidades do Toufi. E então, nós vamos tentar deixar 10 minutos no final para que todos possam se expressar livremente. Então, por favor, disparem os seus 2 pés. Ok. Então, pessoal, eles não têm tido nenhum problema há bastante tempo. Eles sabem que existem certos componentes aos quais eles têm licenças associadas, chamados C8, e ouviram falar de alguns componentes adicionais que serão lançados além do C8, e também ouviram que, se precisarem desses componentes adicionais, terão a opção de comprá-los. A boa notícia é que temos alguns componentes aqui que nos permitem dizer que, antes de nos tornarmos muito empresariais, temos muita flexibilidade para fazer muitas coisas. Então, queremos compartilhar essas informações com a comunidade, porque vai chegar um momento em breve em que integraremos um grande capital à empresa e passaremos por muitas auditorias e coisas do tipo. Aí as pessoas começarão a questionar por que estamos dando isso de graça, e teremos que lutar interna e externamente. Então, há algumas coisas que estamos extremamente orgulhosos de oferecer à comunidade, porque vocês já ouviram falar do Mosaic, mas alguns de vocês não ouviram falar do componente que vamos anunciar hoje, que é o Effect. Vocês falaram sobre o Effect da última vez?
Nós não tínhamos os certificados de fechamento de avaliação autenticados. A AVC não foi mencionada publicamente em nenhum lugar, mas mencionamos as agências de avaliação com as quais temos trabalhado nos últimos 6 meses e discutimos as auditorias. Sim, as agências de avaliação independentes. Ok, legal. Certo, legal. Então, foi isso que fizemos, pessoal. Bem, nós contratamos várias agências que são agências de avaliação certificadas, aquelas que você contrataria para fazer uma avaliação de uma entidade, produto ou algo do tipo. E esses caras são certificados e tudo mais. Eles são do tipo que analisam as coisas minuciosamente antes de darem sua opinião. E, para quem está familiarizado com empresas de capital aberto, essas empresas são bem conhecidas. São os mesmos caras que você contrataria quando você quer comprar uma empresa, e se ela for de capital aberto, você precisa contratar especialistas para fazer uma avaliação do valor da empresa quando você estiver investindo, digamos, 20 bilhões de dólares nela. E isso meio que te dá muita proteção quando você está lidando com muitas coisas públicas, porque você precisa estar protegido. Então, as pessoas que estão familiarizadas com isso sabem disso. Agora, existem outras pessoas no setor privado, empresas privadas, que também estão familiarizadas com esse tipo de coisa quando se trata de uma fusão entre duas empresas, ou quando sua empresa compra outra, ou quando se trata de comprar um produto ou ativos. Sejam eles ativos de hardware, terrenos ou outros, ou, neste caso, temos uma quantidade finita de ativos digitais. É como imaginar alguém que possui toda a capacidade de gerar números de telefone no mundo e a vende para 800 empresas. Essas 800 empresas, por sua vez, vendem parte dessa capacidade para outras 800, e juntas, elas produzem números de telefone suficientes para que cada ser humano tenha um. Então, ou os endereços IP e coisas do gênero. Então é algo meio que análogo àquilo. Então, quando esses caras chegam e fazem essas avaliações, eles analisam o produto, examinam tudo, passam uns 6 meses e dizem que essa fábrica de nós vale 47 mil dólares. Uma das mais conceituadas. Não vamos mencionar quem. Esse foi o menor número que eles encontraram. Outros disseram que eram 20. 000, continuamos insistindo ao máximo para tornar tudo verossímil, porque é o seguinte. Se você der uma volta pela cidade hoje e disser que o Hypercycle possui ativos, que foram devidamente avaliados e tudo mais, e que valem cerca de 50 bilhões de dólares. É muito difícil de acreditar e cria uma barreira para uma nova beleza. Não precisamos necessariamente mostrar isso aos poucos, sabe? Mostrar essas coisas de uma forma gradual. Então, começamos a martelar isso o máximo possível. Não conseguimos obter menos de 800 com 3 entidades diferentes. E agora que tudo está sendo auditado pelo governo da Coreia, o resultado será excelente. Portanto, estamos confiantes em relação a todas essas coisas. Então, o que isso significa? Se eu fosse proprietário de uma fábrica de nós, estaria ouvindo isso pela primeira vez. Bem, estou ouvindo dizer que o preço de atacado é de 800, o preço de varejo é de cerca de 8.000 e alguns trocados, e é esse o valor que eles estão atribuindo a isso. Agora, posso vendê-lo por $1 se quiser, ou posso vendê-lo por 10.000 dólares. Posso fazer o que quiser, sabe? Isso é problema meu. Mas e se houvesse certos ingredientes adicionais que pudessem ser adicionados a você e dos quais você pudesse se beneficiar à medida que progredia? Porque quando você produz nós, o nó que será gerado por essa fábrica só pode se beneficiar de algum tipo de selo que vem de qualquer uma dessas entidades de avaliação. Então,
para permitir que essas entidades de avaliação forneçam o relatório a quem quiser usá-lo, sem que você precise gastar, digamos, $90. 000 nesse relatório, porque eles custam muito dinheiro, aliás. Então, se você tem, imagino que você saiba, fábricas de nós que valem milhões de dólares e quer usar esse relatório, eles não podem simplesmente usá-lo de graça. Sabe, se você ligar para McKinsey hoje, enquanto eu estiver nesta ligação, você provavelmente já terá gasto alguns milhares de dólares, porque esses caras custam muito dinheiro de qualquer maneira. Então, para possibilitar isso, apresentamos algo super legal. Em vez de pensarem, ok, se alguém quiser vir até nós e gastar $90.000, que tal darmos a eles a possibilidade de ter um modelo de negócio novo para eles, e todos adoraram. Eles incluiriam essa funcionalidade dentro de um compartimento chamado AVC. E todos vocês vão tê-la, contanto que a fábrica ainda esteja na mesma carteira em que a recebeu originalmente. E você precisa garantir que esteja vinculado à sua carteira, porque eles não podem legalmente transferi-lo para uma entidade e depois para outra. Então, nós os convencemos de que, se pertence à mesma entidade, que é identificada pelas chaves na mesma carteira. Então, tudo correu muito bem. Quanto à caixa de proteção, não cobraremos nada a ninguém por ela, pois será fornecida. Agora, se você já fez a transição de uma para outra sem problemas, não podemos fazer isso. Há certos trâmites legais que você precisa cumprir antes de fazer isso. Não é que você tenha perdido alguma coisa. Na verdade, não estamos tirando nada de você. Então, esses são os nós, mas eles conservam sua fábrica de nós no mesmo modelo, que é a intenção das fábricas de nós, para produzir nós. Então, conseguimos inserir o AVC ali, o que agrega muito valor intrínseco, porque ele pode lidar com 8 a 16 certificações e avaliações diferentes, e tudo mais. Imagine que na Accenture eles tivessem a capacidade de descartar um componente e dizer que o venderiam por $200 sem fábrica ou por $1 por nó, ou algo parecido. Muito acessível, mas com essa capacidade, permite que sua empresa vá muito mais longe. Então, é sobre isso que estamos hoje. Estou super animado e orgulhoso disso. E nós sentimos que, sabe, novamente, para aqueles que não mantiveram isso no mesmo lugar, eles podem entrar em contato conosco e nós veremos, tipo, se houver certas circunstâncias, às vezes podemos encontrar maneiras. Queremos garantir que não estamos fazendo isso apenas para nós mesmos. Estamos fazendo isso para que todos os proprietários de fábricas de nós se beneficiem. Então é isso. Sim. Mas acontece que, ao produzir nós, pense da seguinte maneira: então, digamos que você vai comprar um carro de uma fábrica e, no caminho, vê uma placa dizendo que ele está à venda. A fábrica de automóveis está à venda. Você provavelmente vai dar meia volta e escolher outro. Ok. Sim. Então, se você for comprar um Tesla hoje e estiver a caminho da concessionária, verá um anúncio dizendo que a Tesla está à venda, a empresa inteira. Você provavelmente vai pensar, espera aí, o quê? Então, o fato de a fábrica manter os fundos na mesma carteira, onde as avaliações que eles podem fornecer são para a dualidade da carteira, e essas taxas são algo muito importante. Estamos muito animados com isso. Então, isso é um AVC. Agora, existe um componente com o qual as pessoas estão muito familiarizadas, o próprio índice de confiança, a proporção. Se você se aprofundar no white paper, entenderá que a fábrica de nós produz índices, e a sua empresa produz índices, não eu, não nós. Elas produzem proporções, são capazes de gerar, por si só, provas imutáveis e irrefutáveis de cada uma delas, e é isso que lhes confere maior atrativo na internet da inteligência artificial. O que significa uma proporção? Uma proporção de um nó que tem uma proporção de, e em primeiro lugar, observe que quando chega a 2,0,
A fábrica Claude produz 2 fábricas menores e assim por diante. A versão 2.0 força a criação de nós. Quando todos os 1024 nós forem obtidos, os próprios nós podem continuar esse crescimento proporcional. Portanto, comparando um nó com proporção 10 com um nó com proporção 2, podemos facilmente afirmar que, se tudo mais permanecer igual, o nó com proporção 10 receberá 5 vezes mais negócios. Ok. Então, basicamente, eles têm mais provas, têm mais capacidade de atrair, nessa realidade objetiva, na inteligência e na inteligência do espaço sideral, que eles são capazes de atrair clientes. Assim, essa proporção é convertida nesses relatórios de avaliação em algo chamado máquina de valorização. E isso é fenomenal, cara. Mal posso esperar para contar tudo para vocês. Ok. Vocês não têm ideia do que se meteram. Tipo, se as pessoas elas estão ouvindo. Desculpe, Tolfi. Acabamos de te perder. Talvez seja melhor verificar seus fones de ouvido. Ethan, você pode confirmar se Tolfi ficou em silêncio? Você consegue me ouvir? Sim. Ah, sim. Não consigo ouvi-lo. Ok. Tolfi, você voltou para cá? E ele estava prestes a nos contar. Ah, nós o ouvimos. Nós o ouvimos. Nós o ouvimos. Nós o pegamos. Desculpe, Tolfi. Nós simplesmente te perdemos de vista por cerca de 30 segundos. Você estava prestes a falar sobre a próxima coisa. Ok, legal. Então, nós mencionamos a máquina de valorização? Você se perdeu na parte da máquina de valorização? Você entendeu essa parte? Sim, era o AVC. Você estava prestes a falar sobre o AVC e então perdemos sua atenção por um instante. Oh, tudo bem. Então, vou repetir essa parte. Sim, por favor. Ok. Então, deixe-me ver. Eu te perdi por algum motivo, porque acho que tem algo aqui. Perdi o documento. Então, peço desculpas. Ok. Ok, a máquina de valorização é o que foi apresentado aqui, e é ela que acaba multiplicando o que você já tem. Então, se houver alguma empresa de inteligência artificial que tem algum valor que esteja vendendo ou algo do tipo, o Hypercycle é um multiplicador do que ela possui. Se essa empresa não está vendendo, sim, ela tem 0. Multiplique 0 por qualquer coisa e você obterá 0. Então, Mas se qualquer empresa de hardware, empresa de software ou centro de dados HPC. Então é muito empolgante estar nesse lugar onde somos os facilitadores para melhorar, expandir e tornar tudo muito mais rápido, melhor e com menos atrito. Então é isso. Agora, como falamos sobre os containers do mercado de inteligência artificial, haverá muitas novidades em 2026, mas esta é uma delas. Mas esta não chega hoje, a outra chega hoje, o AVC. Então você a terá, você a receberá. Não precisa ter tanta pressa para conectá-la, mas ela será fornecida e o componente de valorização será atualizado em algum momento. Então, quando eu precisar abordar um componente do C8 que mencionei para vocês antes, que é o Mosaic, sobre o qual falaremos mais adiante, mas também o mercado de inteligência artificial. Ele oferece a capacidade de converter qualquer negócio SaaS em algo muito mais atraente para essas empresas SaaS e podemos conversar sobre isso em detalhes. Não existe nenhuma inteligência artificial que não possa ser convertida dessa forma, a menos que o proprietário esteja tão preso a essa ideia que diga, vamos fazer em SaaS, mas geralmente a economia vence esses teimosos, porque faz sentido economicamente. Então, esperamos que os mercados de inteligência artificial convertam basicamente qualquer inteligência artificial de qualquer lugar.
Você simplesmente lhes oferece a oportunidade de ganhar mais dinheiro, pois eles optam por conectar sua inteligência artificial a uma fábrica de nós e começar a produzi-la. Bem, existe um aspecto lógico aqui, que já mencionamos na chamada anterior. Você se lembra quando falamos sobre um exemplo de inteligência artificial para concessionárias de carros? Sim. Ou, por exemplo, digamos que um farmacêutico adquira uma inteligência artificial para sua farmácia e uma fábrica de nós. O motivo para isso é que ele deseja diversificar seus negócios. Na verdade, existem muitos negócios por aí. Eles querem entrar no mundo da inteligência artificial. Então você vai encontrar muitos deles. Então, no exemplo que você deu da última vez, um vendedor de carros perguntou ao Tofi: Tofi, você pode me ajudar a entrar nesse mundo da inteligência artificial? O que eu faço? Eu fico tipo, ok, então, o que você está fazendo com a sua inteligência artificial agora? Estou procurando. E ele disse algo como: estou procurando este software em vez daquele. E o software que ele está analisando, ele vai gastar $200 por mês. Então, ele liga para a empresa que produz o software e diz: vocês aceitariam $50? 000 e me dariam a possibilidade de produzir 024 versões desse software que vocês me vendem por $200 por mês. É claro que a pessoa que atendeu o telefone não entendeu o que ele estava dizendo, mas eventualmente ele conseguiu convencê-la. E percebemos que isso é muito atraente para eles, porque receberam $50. 000 e agora o que ele tem é a capacidade de produzir não apenas nós, mas nós com experiência no domínio em que ele atua. Então, os nós que ele produz têm experiência em serem especializados para uma concessionária de carros. Com o tempo, essa experiência se tornará cada vez mais importante, porque existem muitas ferramentas de inteligência artificial que coletam esses dados, os analisam e fazem todo tipo de coisa com eles. Então, é isso que chamamos de hexagonais elevado à potência de 16, que são os containers da inteligência artificial markets que chegarão em 2026. Então, tem muita coisa legal vindo por aí. Bem, o Mosaic é algo que queremos poder fornecer aos proprietários de fábricas de uma forma que não só não precisem pagar por ele, como também queiram produzi-lo e vendê-lo da mesma forma que nós. Então, é como queremos que seja. Então, ok, então vamos separar o Mosaic, vender a empresa Mosaic e então ela se torna uma empresa que vende, digamos, por $10 por mês, muito, muito, muito barato para o que é. Na verdade é realmente muito bom. Então $10 por mês. No final desta chamada, enviarei o link mais recente, por favor, compartilhe com a comunidade. Mas, bem, da última vez eu dei a vocês um link diferente. Eu sempre dou um link diferente porque isso é algo que está sendo lançado por nós, e eu queria que fosse lançado por nós, pertence a nós. Então, quando você produz um nó e tem esse nó sendo lançado, você pode incluir o Mosaic nele ou pode separá-lo. Essa é a coisa legal sobre o Mosaic. Então, se você separar isso e estiver sendo, digamos, vendido por $10 por mês. Sim. Ok. Então, você poderia vendê-lo por $10 por mês. Você poderia fazer isso facilmente. E é tipo, adivinha só? Bem, o Mosaic, quem o executa, é quem controla o computador, porque é como um cliente. Então, não é como se você fosse ter um custo para manter isso funcionando. Mas é claro que, quando gastam $10 por mês, esse valor é destinado ao software, o que não significa que ele incluirá todas as ferramentas de inteligência artificial disponíveis. Isso inclui, até certo ponto, mas é tudo feito via API. Portanto, isso economiza muito dinheiro para as pessoas, em vez de terem que gastar $20 aqui, $10 ali, e assim por diante. Então,
Você pode encontrar muitas pessoas que queiram licenciar isso de você por $10 por mês. Então, se você pensar bem, é como uma fábrica de nós, onde o proprietário de uma única fábrica de nós produz 1024 nós. Isso por si só, cara. Isso pode te render uns $10.000 por mês eventualmente, o que pode ser um negócio. Nossa, sabe, isso é realmente muito fascinante. Aliás, isso não entrou na avaliação. É como se estivéssemos adicionando isso aos usuários atuais, e assim, no futuro, eles não precisarão pagar por isso. Mas então, talvez tenhamos um período de carência, tipo 1 ou 2 meses antes de acharmos que precisamos começar a cobrar dos novos clientes. Mas, neste momento, parece que teremos que incluir isso o máximo possível. E sim, é um produto super empolgante. Também possui uma comunidade de desenvolvimento. Eles estão convidando desenvolvedores. Estamos posicionando como se fosse para um gerente de comunidade, um desenvolvedor ou, sabe, uma empresa de software. É nisso que precisamos firmar uma parceria com vocês, e porque é uma janela, é a capacidade de dar a vocês acesso à internet da inteligência artificial, protegendo-os de todas as besteiras que as pessoas fazem por aí. Ao mesmo tempo que te dá tempo, te protege de se tornar o produto. Aliás, para aqueles que ainda não ouviram, preciso dizer. Odeio dar essa notícia, mas não estou aqui para dar mais notícias. Na verdade, dependendo do ponto de vista, isso pode ser uma boa notícia. Na verdade, é uma notícia muito boa se você olhar por esse ângulo. Então, algo está acontecendo no mundo hoje. Seu cérebro está sendo transferido para outro dispositivo, e você pode não gostar disso, mas está sendo transferido. Se você está respirando, seu cérebro está sendo atualizado. Então, está sendo carregado por milhares de entidades diferentes, e cada uma delas possui um pedaço do seu cérebro. Elas continuam pegando esse pedaço e construindo inteligência artificial em torno dele, até que eventualmente se torne um agente capaz de responder quase como você, independentemente do ângulo de interação com você. Não estou aqui para impedir isso, e talvez alguém apareça um dia no futuro e diga, vamos impedir isso ou não. Vai ser muito difícil para alguém impedir isso. Na verdade, eu não recomendo que você pare com isso. Mas eu recomendo que você adquira todas essas 1000 versões o mais cedo possível. Isso fará com que o Mosaic se torne um produto muito vendável. As pessoas diziam coisas como, cara, quanto antes você tiver o Mosaic, quanto antes você começar a coletar tudo que sua inteligência está emitindo para o mundo, simplesmente assuma isso. Estamos apenas dizendo para você assumir isso. Você não sabe, simplesmente assuma isso. Se você sabe, então, é uma mensagem poderosa que transmite às pessoas no final das contas, e desde o primeiro dia, é uma ferramenta fenomenal. Quer dizer, vocês viram o vídeo no mês passado. É uma ótima ferramenta. Dá-lhe acesso a todos os recursos do Wise. Todos esses caras estão se lembrando de você e tudo mais. Então, tem muita utilidade e é ótimo. Agora, alguém pode perguntar, como você, que está criando essa coisa incrível, a internet da inteligência artificial? Por que você iria querer fazer esse produto? Bem, antes de mais nada, acreditamos em fazer algo que seja realmente incrível para a humanidade. Acreditamos verdadeiramente nisso e nos orgulhamos de fazê-lo, o que é realmente bom para o negócio, pois aumenta a possibilidade de as pessoas comprarem nós. Se alguém possui seu próprio cérebro, pode optar por monetizá-lo e, se o monetizar e tiver um agente de inteligência artificial, vai integrá-lo em algum lugar e comprar os nós de você. Assim, você pode fornecer o Mosaic e vendê-lo para eles. No entanto, nós lhes damos o Mosaic, mas é como se fosse algo que pudesse dar às pessoas a capacidade de serem donas de seus cérebros, e se elas forem donas do cérebro, eventualmente vão querer comprar nós também, mas não todos.
Algumas pessoas podem dizer, eu só quero ter meu próprio cérebro e colocá-lo em um museu um dia, sabe? Ok, ótimo. Você faz o que quiser. É o seu cérebro, certo? Mas se você optar por participar do cérebro global, a extensão do seu cérebro se torna quase como um neurônio no cérebro global. Sim. Só estou dizendo para, por favor, assumir a responsabilidade. Simplesmente assuma isso. Assuma o controle. Faça o que quiser mais tarde. Você pode decidir mais tarde se deseja monetizá-lo. Às vezes você quer responder às pessoas, outras vezes não. Sabe, você pode fazer todo tipo de coisa. Isso pode acontecer num futuro muito próximo. Talvez a única tarefa que você consiga realizar seja ativar essa extensão do seu cérebro. A propósito, a extensão do seu cérebro, para aqueles que pensam que é tipo rapaz, a extensão do meu cérebro não vai ser tão boa quanto eu. Pense novamente. Acredite em mim quando digo isso. Pense novamente. Sua extensão será melhor do que você. Muito, muito em breve. Sua extensão será melhor do que você. Você ouviu isso de mim e, por favor, sabe, você pode. Apenas se lembrar disso e verá que estou certo. E você sabe o que estou dizendo? Porque é um híbrido dessa extensão de você, e quase todas essas ferramentas de inteligência artificial serão construídas sobre esses dados e serão capazes de fazer muito trabalho. E tudo o que estou dizendo é, por favor, assuma o controle do seu cérebro, irmão. Então, enfim, essa é a nossa empolgação em relação ao Mosaic. Então, como você disse, fizemos uma pausa 10 minutos antes do fim. Então aqui estou eu. Há muitas novidades que serão anunciadas em breve por diferentes entidades, e elas serão ótimas para todos nós. Acho que as pessoas ficarão felizes em ouvi-las, mas não falarei sobre elas até que se tornem supermaterializadas e sejam liberadas por entidades externas. Ainda temos enormes oportunidades com muitas empresas que desejam construir pontes em direção às pontes monetárias rumo à internet da inteligência artificial. Então, pessoal que estiver interessado, nos avise que nós os colocaremos em contato. E, neste momento, os centros HPC têm estado ocupados por um bom tempo. Existem entidades que gastaram centenas de bilhões de dólares nesses centros de computação de alto desempenho, HPC. Eles sabem que você perde 80% disso nos próximos 4 a 5 anos. Mas acontece que um dos ingredientes super legais que vocês têm é o de reverter o envelhecimento dessa belezinha. É o rejuvenescimento, meu amigo. Desculpe, eu não deveria ter dito aquele palavrão. Droga. Agora meus filhos vão ouvir isso ou alguém vai perguntar, por que você disse isso? Mas falando sério mesmo, com provas, estamos falando de coisas que as pessoas vêm bombardeando há 6 meses. Você pode pegar qualquer data center, seja ele um que invista muito dinheiro ou um que não invista muito, e eles querem ter certeza de que não perderão o valor investido nesse data center. Nós, que compramos esses nós de você, os pegamos emprestados, os alugamos ou qualquer outra coisa, vamos ajudá-los a aumentar esse valor. Portanto, se você possui um centro de HPC de 3,5 bilhões de dólares, esta mensagem é para você. Seu centro de HPC valerá 600 milhões em cerca de 4 anos e meio. Você já sabe disso. Você também sabe que pode contratar seus melhores auditores para avaliar 5.000 fábricas antigas, e assim, seu centro de HPC valerá mais de 3,5 bilhões. É isso que eles te diriam. Esses auditores vão te dizer que seu gerente de banco ficará muito feliz em saber disso. Então, isso vai decolar quando as pessoas virem em ação. E você já sabe que algumas entidades já começaram a ver isso em ação na Coreia do Sul.
Temos alguns casos em outros países que serão anunciados na próxima semana. Estamos falando de uma quantidade enorme de centros de dados. Todos eles vão achar isso super incrível. Então, irmão, somos os queridinhos de todos. Hardware, software, o que você imaginar. Tudo bem. Excelente. Incrível. Sim, é verdade. Se você tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão. Vamos te levar ao palco. Ethan, por favor. Distante. Ei, vocês conseguem me ouvir? Podemos. Ótimo. Ah, sim, só uma perguntinha rápida e não se preocupe se não puder responder por causa de algum acordo de confidencialidade que tenha assinado. Gostaria de saber se você poderia nos atualizar ou divulgar alguma informação sobre o andamento da contratação do telhadista para a conclusão do serviço. Então, o telhadista precisará certamente poder informar a todos quando tiver que abrir para fechar. Então, existe a avaliação de que eles nos dão a legitimidade para ativar a abertura do roer, mas existem alguns componentes adicionais que precisamos acionar para que isso aconteça. Assim que for lançado, terá 90 dias para introduzir nos mercados secundários a possibilidade de as pessoas comprarem essas ações por 2,5 bilhões de dólares, enquanto as avaliações indicam que temos ativos superiores a 9 bilhões de dólares. Então é uma ótima oportunidade para as pessoas se beneficiarem. E é por isso que no mercado secundário há muitos corretores que estão sendo observados. Então, sim, essa é outra mensagem. Se alguém estiver familiarizado com esse mercado, o pessoal de Wall Street, que usa terminologias diferentes para essas coisas, por favor, me conecte com essas pessoas, porque esse é um dos ingredientes que, enquanto avaliamos diferentes corretoras, temos os parceiros certos para me ajudar nessa avaliação. Então, para ser honesto, não posso dizer que consigo, pois essa não é a minha área de especialização. Tudo o que sei é que, quando eles têm 500 milhões de dólares para vender no mercado secundário a 2,5 bilhões, eles parecem estar muito entusiasmados com a ideia. Então é isso, eu acho ótimo. Assim, da nossa perspectiva, chegamos a um saldo líquido de 400 milhões. Nós não recebemos os 500, porque é essa a quantidade que estamos vendendo. O pessoal da série recebe 50, e os corretores recebem uns 50, algo assim. Mas o que eu sei é que, quando isso for aberto, eles terão 90 dias para me fazer pagar 400 milhões. Bem, daqui até lá, haverá muitas notícias boas que todos ouvirão. Por que não ficamos parados, sabe? Fazemos coisas, e há muitas coisas boas que, paralelamente, fazemos muitas outras coisas. Portanto, são tempos emocionantes. Mas sim, adoraria avisar quando abrirmos, mas antes, se alguém aqui souber de algum cara que lida com corretoras, vende no mercado secundário e faz esse tipo de coisa, por favor, me avise. Temos muita coisa boa e eu vou envolver meus parceiros, sabe? Muitos executivos desta empresa e consultores, eles são muito experientes nessa área e falam a mesma língua, e eu posso confiar neles cegamente. Muitas pessoas dizem que você não deve confiar em ninguém, mas há alguns em quem eu realmente confio e que parecem estar fazendo um ótimo trabalho. Obrigado, Toufi. Navegando no mundo das criptomoedas. Você tinha alguma pergunta? Se alguém estiver conversando e o microfone estiver no mudo, talvez você queira pedir para ativar o som. Estou aqui. Você está aqui. Você tinha alguma pergunta? Sim. Bem, minha pergunta era que todas essas novas informações são fantásticas. Então, obrigado por sempre cuidar de nós, Toufi. Posso dizer que, da minha parte, isso é muito apreciado e espero que toda a comunidade também aprecie. Bem, minha pergunta é sobre desbloqueios e como isso funciona.
Não sei bem como isso vai aparecer nas nossas carteiras, ou seja, se vai criar um novo NFT e tudo mais. Como funciona esse mecanismo de lançamento? Sim, o lançamento. Sim, o lançamento. Por que existe a produção e depois o lançamento? A produção já aconteceu. Se você está participando há algum tempo, eu não conheço ninguém que esteja participando desde outubro e ainda não tenha produzido, mas há alguns que começaram a participar recentemente e ainda não produziram, claro. Mas os NFTs que já foram produzidos são lançados. O momento do lançamento é quando eles atingem a proporção de 2:0, e isso está progredindo em direção a esse objetivo. Bem, minhas estimativas são de que 216.000 nós serão lançados até dezembro. Algumas pessoas me disseram que vai ser mais cedo. Mas não vejo mais nada além disso. Vejo isso por volta de dezembro de 2026. Teremos cerca de 400.007 meses depois disso, e depois 800.000 depois disso, e assim por diante. Mas sim, o lançamento real terá duas opções. Uma vai estar na sua carteira, a outra. É como se a sua carteira pudesse pegá-la e você pudesse fazer o que quiser com ela. Este é o momento da celebração, é tipo, cara, a gente odiava isso. Sim. É basicamente um processo de replicação, e os valores simplesmente mudam de acordo com a quantidade. Entendi. Sim. Você terá liberdade e definitivamente há várias coisas diferentes que você pode fazer com isso. Ultimamente, todos os nossos esforços têm se concentrado em descobrir o que pode fazer com que essa nota seja vendida e quem a está comprando. Então, como acabei de mencionar, existem esses centros de HPC que eles consideram atraentes. Outras pessoas acham isso atraente, sem necessariamente mencionar a entidade, mas muitas das entidades com as quais lidam, na verdade, quando digo entidade, estou me referindo a entidades que possuem muitos serviços de segurança, como em aeroportos e outros locais, que têm muitas câmeras. Então, elas querem habilitar essas câmeras para serem mais inteligentes, ou seja, querem que, se gastaram $5,000 em uma câmera, gastem mais $500 para adicionar essa inteligência contínua à câmera, certo? É óbvio. Então, sim. Esse seria um nó necessário para isso. E esse nó não é necessário para gerar receita para eles. É necessário apenas para gerar mais inteligência. Existe alguma maneira de detectar algo que poderia ter passado despercebido, mas que, por ter inteligência extra, acaba detectando. Digamos que eles investam bilhões de dólares na compra de nós, o que seria ótimo. Seria ótimo se eles dissessem que querem comprar bilhões de dólares em nós, só uma vez, já valeria a pena todo o investimento. É assim que os especialistas em segurança pensam quando levam a segurança muito a sério. Então, somos os únicos que podem ter acesso contínuo à internet das coisas sem nenhum intermediário. Então, eles ainda estão procurando para ver se conseguem encontrar mais alguém ou não, e se isso der certo, também vai gerar muita demanda. Portanto, tudo o que você puder fazer para gerar demanda será ótimo. O Robert vai se juntar a mim em uma chamada logo depois desta, onde conversaremos com outra empresa em Nova York que trabalhou no hash do Bitcoin e criou a opção de compra para o Bitcoin. E se você sabe o que isso significa, é basicamente isso que muita gente acredita ter levado à situação atual nos últimos 2 anos. E isso significa que, se você for menor de idade e quiser produzir Bitcoin, poderá pré-vendê-los antes de produzi-los. Dá arrepios, cara. Então você vende esses Bitcoin antecipadamente, antes mesmo de tê-los produzido. Você gosta disso? Então, se tivéssemos mais horas no dia e mais capital de giro para que eles se concentrem nisso. Cara, seria incrível se, tipo,
semana que vem a gente lançasse aquela coisa em que todo mundo que tem fábrica de nós pudesse começar a pré-vender os nós, se quisesse. Sim, porque a fábrica de nós está lá para produzir nós e algumas pessoas têm uma quantidade enorme de nós que vão produzir se você não conseguir vendê-los antecipadamente. Até o momento, eles estão estudando um contrato inteligente que seria implementado para pré-comprar até 50% da produção dos seus nós, pois querem garantir que você continue investindo no projeto. E quando eu olhei os números, Anthony, me corrija se eu estiver errado, mas os números de janeiro para as notas, que chegam em dezembro, são de $21. E depois, para a nota em si, e em fevereiro, é tipo 24 ou algo assim. Quer dizer, esse já é o preço agora, o preço de pré-venda, meu amigo. Você já sabe que cada fábrica de nós pode produzir um 024 dessas. E isso já está agregando enorme valor à fábrica de nós. E é com isso que as pessoas precisam se preocupar. Eu produzo os nós, eu os vendo. O que você faz com os nós? Deixe que outra pessoa se preocupe com essas coisas. Eles colocam em uma câmera. Eles colocam em um centro de computação de alto desempenho. Eles colocam no carro. Eles podem fazer o que quiserem com isso. É como um parafuso. Você produz um parafuso. É tipo, o que você quer fazer com um parafuso, irmão? Faça o que quiser. É como se tivesse uma utilidade limitada na internet da inteligência artificial. Conecte o nó e ele funcionará. A segunda parte dessa funcionalidade de desbloqueio é aqui certo? Fim do primeiro trimestre. O recurso de produção. A produção já está concluída. Você quer dizer o lançamento? Esperamos alguns desses lançamentos em dezembro do ano que vem. Estou falando da oferta de pré-venda. Oferta de pré-venda. Se tivéssemos mais horas por dia para nos concentrarmos nesse grupo, o grupo de Nova York, para lhes dar o que eles precisam para atender a esse mercado. É basicamente uma pré-venda dos seus nós. Entendi. É isso mesmo. É meio que como uma piscina. Você iria até lá e conectaria seu nó. Contanto que eles saibam que você vai continuar fazendo isso, eles comprarão 50% de toda a sua produção de nós. Aliás, se eles ficarem com os 50%, caso você concorde em vender os 50%, eles te dão $3.000. Então, para o nó, mas aí você pensa, sim. Sabe, é simplesmente incrível. É que eu tenho uma pergunta para a segunda parte. Claro. Tudo bem. Então, com essas avaliações de uma perspectiva de negócios, pelo que eu vejo, se minha visão estiver correta, temos esse número que, de certa forma, reduz a realidade para pessoas que não sabem do que isso é possível. Então, ao integrarmos o segundo país, agora que há espaço, há margem de manobra para aumentarmos esse preço gradualmente, e a avaliação poderá ser refeita e até mesmo elevada. O conceito por trás disso é que, à medida que a empresa cresce, ou à medida que a demanda aumenta, como tudo mais, é claro. Por isso, continuamos trabalhando em diferentes métodos para descobrir quem vai querer esses nós. Vamos aumentar cada vez mais a demanda por esses nós e torná-los mais atraentes, certo? Por exemplo, o centro de HPC, cara, tipo, esses caras têm muita coisa. Tipo, estamos falando de... Ok, então imagine que alguém aqui conheça uma dessas empresas que gastou tipo $150 bilhões em computação, ou 100 bilhões, e você possa afirmar com 100% de certeza que esse centro de HPC vai perder tudo. Porque em computadores eles vão perder 90%, mas em outras coisas eles não perdem, como terreno e tal, mas o total vai perder 80%. Vai cair para 20 bilhões. Agora imagine que você ouvirá uma notícia em breve sobre uma dessas entidades. Eles perceberam isso e disseram, caramba,
Será que podemos conseguir, digamos, $1 bilhão em fábricas de nós e começar a fazer essas coisas? E nós respondemos, temos uma quantidade finita delas, mas se conseguirmos esse bilhão, imagine, seus auditores e todos os outros confirmam que a projeção para os próximos 5 anos não é mais de 20 bilhões, mas sim de 120 bilhões. Imagine isso. Você gastaria 1 bilhão nisso? Claro que sim. Você não pode se dar ao luxo de não gastar 1 bilhão. E ninguém neste planeta pode te dar essa tecnologia, ninguém, exceto o Hypercycle, porque não existe tecnologia que não dependa de terceiros, e isso é um pré-requisito necessário. Todas as 3 agências que contratamos para fazer a avaliação veem isso como um pré-requisito, uma necessidade. É por isso que essa tecnologia está surgindo, porque não depende de terceiros, consegue conservar a criação de riqueza, e isso é incrível. Então, sim. É uma nova riqueza que estamos ajudando a criar, é essa sinergia emergente entre nós e eles que está gerando essa nova coisa que todos estamos monetizando. Que tempos emocionantes! Chief, muito obrigado. Só quero chamar sua atenção para o fato de que você tem 10 minutos. Nós temos o Vilu. Desculpe. Temos o Vilu, que queria fazer uma pergunta. Você tem 1 minuto? É isso mesmo, por favor? Vai ficar muito longe. Sim. Muito obrigado. Obrigado, Toufi. Estávamos cientes da cooperação entre a Grok com o projeto Ki e Hypercycle, e eu gostaria de saber se há alguma informação sobre o que a aquisição da Grok pela NVIDIA significará para essa cooperação entre nós e a Grok. Será que isso pode estar dando uma pausa ou parece que vai acelerar o processo entre Oscar Mancer e eu? Você pode colocar qualquer coisa e nós transformaremos em algo positivo, e você pode basear sua vida nisso. Então, sim, Oscar e eu tivemos várias ligações durante a noite passada e há muitas coisas que podemos transformar em algo positivo. Esses são números reais. 20 bilhões que eles estão gastando com Grok. E para aqueles que ainda não ouviram falar, um dos nossos principais executivos, o CEO da empresa de buscas na internet, é um dos ingredientes que, para quem é novo no Hypercycle, é uma das coisas do C8 da qual nos orgulhamos muito. A empresa anterior dele foi vendida para a NVIDIA por 20 bilhões de dólares. E é isso que estamos discutindo. Será que ainda queremos o Oscar no nosso grupo ou não? Quer dizer, eu e o Oscar, antes de mais nada, nos tornamos amigos muito próximos, sabe? Porque nossas mentes se alinham em muitas coisas, e sim, nós somos um multiplicador positivo. Então, sempre que há números circulando dessa forma, tentamos primeiro adicionar elementos à equação e ver como podemos multiplicá-los. Então, não posso te dar detalhes do que pode acontecer até que se torne algo concreto em um banco, ou seja, esteja no banco, na carteira ou em qualquer combinação dos dois, mas obrigado pela pergunta. Isso é muito bom. Excelente. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Sim, e muito obrigado a todos. Vocês são simplesmente incríveis. Estou verdadeiramente orgulhoso de fazer parte desta comunidade de 800 pessoas. Espero sinceramente que cheguemos aos 2.000 antes que as coisas se tornem muito corporativas, porque a loucura e as coisas que fazemos. Acreditem, trabalhamos em 10 projetos e vocês ouvem falar de 3, e desses 3, 2 acabam se tornando realidade e um se torna um sucesso estrondoso. Mas estamos trabalhando dia e noite, cara. Não paramos 1 minuto e vamos fazer coisas incríveis. Estou muito animado por fazer parte disto e agradeço. Muito obrigado também. Tomar cuidado. Tchau, pessoal. Isso é incrível. E muito obrigado a todos pelas perguntas. Antes de encerrarmos, gostaria de abordar alguns tópicos que surgiram desde o último Nodecast.
É como se fosse uma prévia do que está por vir. Então, no primeiro trimestre, a HyperPG, que fornece o serviço de gerenciamento para otimizar seus nós e ativar nós para a computação, deverá introduzir a funcionalidade de reivindicação, para que os assinantes do HM possam reivindicar os USDC ganhos. E eles também estão trabalhando em um mercado de aluguel. Não posso dizer exatamente quando será lançado. Eu diria que o primeiro trimestre pode se estender até o segundo trimestre. Mas isso ainda está em desenvolvimento. Bem, ouvimos do Tolfi sobre o Mosaic que vamos lançar a versão mais recente antes que ela esteja realmente acessível e utilizável. Portanto, o Mosaic está sendo usado atualmente pelos desenvolvedores do Hypercycle e o pessoal da CBNO também tem acesso antecipado. Bem, acredito que todos que possuem uma conta FI provavelmente terão acesso ao Mosaic na próxima semana. Mas eu sei que já dissemos isso da última vez, então, por favor, não me cobre por isso. Está correndo muito bem. E você terá acesso ao Mosaic muito em breve. Com certeza no primeiro trimestre. Bem, pelo que vejo, parece que estará tudo pronto para a próxima semana. Também temos os mercados de inteligência artificial, que 2 de vocês mencionaram, e obviamente, a partir disso, o AVC, que é o software de certificação, e não me perdoem, não consigo me lembrar da sigla do outro que ele mencionou. Mas isso obviamente gira em torno do C8 neural e da inteligência, como já foi dito, o nível 9 para os primeiros nós produzidos. Acho que o que Cruising estava querendo dizer era, na verdade, a funcionalidade dos produzidos. Então, obviamente, Tolfi mencionou os lançados, ele disse que estarão disponíveis até dezembro deste ano, mas a funcionalidade dos produzidos, onde você poderá vê-los. Se você tiver o Node Manager, agora você entende o que estou dizendo. Você poderá usá-los e o HMS poderá usá-los. Isso é o que está sendo trabalhado no primeiro trimestre. Assim que isso for desbloqueado, sei que o explorador precisará de algumas atualizações. Então, as apps foram pausadas no Explorer, obviamente, enquanto eles implementavam algumas outras coisas, mas eu prevejo que o Explorer, os endpoints da API e a pontuação de desempenho do nó, ou seja, a pontuação que indica onde seus nós estão em 5 ou 2.0, estarão disponíveis no segundo trimestre. O primeiro SDK também será lançado no segundo trimestre, e este é um marco muito importante, pois será a partir dele que construtores e desenvolvedores de todo o mundo poderão realmente colocar as mãos na pilha de software Hypercycle e começar a criar ferramentas de inteligência artificial. E hoje me mostraram algo que alguém construiu no CBNO usando Mosaic e um gerenciador de nós, e é incrível. Então, o grupo CBNO tem 30 pessoas. Então imagine quando isso chegar a 300, 30. 000 pessoas, o que começará a aparecer online. E, obviamente, com isso podemos começar a lançar hackathons. O que nos levaria então ao terceiro trimestre. Agora as coisas começam a ficar vagas. Obviamente, temos o Oscar, que mencionou o cripto, e a equipe de desenvolvedores que trabalha com ele, além do software C8 no qual ele está trabalhando e, obviamente, os softwares adicionais que o Tolfi mencionou. Imagino que, se não for no segundo trimestre, certamente no terceiro trimestre conseguiremos trazer o Oscar para cá e começar a falar sobre isso e a promover o projeto. Paralelamente a tudo isso, são oferecidos os cursos de formação. Os cursos avançados, como os de 8 horas, 8 dias, etc., exigem que muitas coisas se encaixem para que as pessoas em treinamento tenham acesso às ferramentas necessárias para serem treinadas adequadamente. Portanto, se tudo correr conforme o planejado, eu diria que o terceiro trimestre provavelmente seria um bom momento para o lançamento dos cursos avançados. Eu quero dizer que é muito difícil fazer um roteiro com o Hypercycle porque, como o Tolfi disse,
O que eu sei são provavelmente 3 ou 4 coisas. Você talvez saiba sobre 2 ou 3 coisas. Eu imagino, 10 ou 15 coisas que acontecem das quais não tenho conhecimento e também, devido ao fluxo e surgimento que podem ocorrer com o desenvolvimento de infraestrutura de rede de inteligência artificial avançada, internet da inteligência artificial, e a necessidade de interação devido a fatores externos. É possível perceber que certos desenvolvimentos precisam ser antecipados ou suspensos enquanto outros avançam, ou até mesmo que novos recursos e funcionalidades sejam introduzidos no processo de desenvolvimento. Então, isso é uma espécie de esboço, mas é o melhor que consigo fazer. Bem, e então, obviamente, estamos entrando no quarto trimestre, onde veremos esses níveis 9 sendo liberados e, obviamente, então vocês começarão a ver a visão que delineamos hoje sobre as entidades interessadas nesses nós de rede e no software que suas fábricas estão produzindo. Começaremos a ver mercados de nós de rede para venda de nós de rede e acordos de desbloqueio futuro em pré-venda. Como eu disse, vi os números, não sei o que posso dizer, mas acho que devo mencionar que, se você puder, e eu entendo que liquidez é uma necessidade para alguns, se puder esperar um pouco mais do que o lançamento imediato, como acontece com tudo. Inicialmente eles podem ser anunciados por um preço, e especialmente com muitas fábricas de nós, se você vir isso, será uma oportunidade fantástica. Mas, se você puder, talvez seja prudente esperar um pouco para que amadureça. Bem, vou deixar essa decisão para você. Bem, e no que diz respeito ao marketing, obviamente, o Hypercycle é bastante conhecido nos bastidores. Não somos um nome conhecido por todos, mas imagino que, com os milhares de operadores em desenvolvimento, milhares de agentes de inteligência artificial também entrarão em operação. Bem, podemos começar a considerar o Hypercycle como um nome familiar. E como disse Tolfi, você começará a ouvir essas pessoas. Algumas pessoas dizem que isso acontecerá mais tarde, em 2027. Pessoalmente, acho que será mais para o final deste ano, mas não tenho como saber ao certo. Mas você começará a ouvir essas pessoas vindo a público e anunciando o que estão fazendo com o Hypercycle e outras coisas do tipo. E acho que você ficará bastante agradavelmente surpreso com algumas delas. Sim, espero ter respondido a maioria das perguntas e ter dado nosso melhor. Caixa de inteligência artificial Hyper e a criptomoeda do Hypercycle. Então, essas são duas coisas. Eu sei que muita gente quer informações sobre o Hyperinteligência Artificial Box. Deveria haver a funcionalidade para transformar sua licença em uma fábrica de nós em breve. Não sei. Sou eu quem precisa enviar essa informação. Devo ter essa informação para enviar em breve. Sei que o MIT, Dadão, fez um bom trabalho no CBNO para ter funcionalidade nesses dispositivos e fazê-los funcionar da melhor maneira possível. Então, se você ainda tem essa visão de usar sua caixa, por favor, faça isso. Bem, sim, o Hyperinteligência Artificial Box e o braço criptográfico do Hypercycle ainda estão planejados. O motivo de estarmos aguardando por eles é que é muito importante que os parceiros, as entidades que usamos para impulsionar essas duas iniciativas, sejam escolhidos com muito cuidado. Para aqueles de nós que estamos aqui desde o início, não foi fácil, sabe? Houve alguns percalços ao longo do caminho. E acho que é algo que não pode ser feito com pressa. É preciso escolher as pessoas certas para que ambas as iniciativas deem certo. Hyperinteligência Artificial Box é uma iniciativa de hardware. É muito caro. Você só quer o melhor. E no mundo das criptomoedas, você quer pessoas o mais honestas possível. Basicamente, nós não queremos que as pessoas comprem HY. Bem, eles têm toda a liberdade para especular, é claro, e as pessoas sempre farão isso. Eu estou no mundo das criptomoedas há muito tempo. Eu sei como funciona, mas para mim e para o Hypercycle,
acreditamos que o maior benefício é investir na conversão para chips para fábricas de nós. E queremos alguém que realmente entenda essa visão e enxergue além de simplesmente pensar: se eu conseguir levar isso a um preço X, posso sair e ótimo para mim, porque sempre haverá alguém do outro lado dessa negociação. Quem sai prejudicado com isso? E, obviamente, para o Hypercycle, queremos cenários em que todos saiam ganhando. Então, queremos pessoas que digam: se eu conseguir chegar a um preço X, ótimo, agora quero conseguir um preço ainda maior, e assim por diante. E depois, algumas perguntas que eu tinha para o seu agente. Então alguém perguntou se isso está integrado? Não sei se o Hypercycle está construindo algo semelhante para que você conheça seu agente. Sim, eu sei que existem entidades terceirizadas e conversei pessoalmente com algumas pessoas que estão fazendo algo muito semelhante. E não há absolutamente nenhuma barreira para elas implantarem isso na internet das coisas e fazerem com que funcione com os agentes do Hypercycle ou com o próprio produto Know Your Agent que foi lançado. Portanto, pode ser algo que o Hypercycle faça, ou pode ser algo que terceiros façam. Podem ser 2 ou 3. E a última pergunta foi sobre a estabilidade do HMS. Sim, algumas pessoas ainda notaram que há alguns períodos de inatividade intermitentes que ocorrem com o gerenciador de nós. O tempo de atividade é muito consistente. O processo de farming em si está funcionando conforme o esperado. É o software para farmar uma grande quantidade de nós. Então a rede funciona como deveria. O software às vezes faz com que eles cultivem a terra. Parece que, de fato, apresenta esses problemas intermitentes às vezes. É algo que eles vão corrigir. Isso também será facilitado por outros fatores que entrarão em jogo, diminuindo ou aumentando a carga em determinadas áreas. Bem, o que eu posso dizer é que no HMS o tempo de atividade é suficiente para que seu nó tenha uma boa reputação. Sei que houve 2 ou 3 casos isolados com problemas a longo prazo, mas para a grande maioria, em 99,9% dos nós do HMS, o tempo de atividade fica consistentemente bem acima de 90%, na maioria das vezes acima de 95%. Então, eu não me preocuparia muito com isso, e vai melhorar gradualmente a cada iteração. 1. Espero ter respondido a tudo o que podia. Espero que tenham gostado das atualizações do Tofi. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar no Discord ou no Telegram. Bem, obrigado por assistirem e nos vemos em breve, daqui a 2 semanas, para o episódio 5 do Nodecast, na segunda-feira, 9 de fevereiro, às 21 horas UTC ao vivo aqui no X. Tenham um ótimo dia, pessoal. Obrigado, pessoal.